Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, com renovada alegria. E desde já, nos convidando a reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o assunto o ser humano e a dor. E a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: seja física ou moral, a dor está sempre a nos avisar que algo vai errado conosco. Quando desconsiderada, leva, sem apelação, ao sofrimento. Mas comumente poderemos curá-la com eficácia quando soubermos a sua origem. Fora disso, todo tratamento será paliativo e a recrudescência do processo será inevitável. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a dor física é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a danos nos tecidos reais ou potenciais. A dor é sempre uma experiência pessoal, a dor física, que é influenciada por diversos graus de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Existe uma escala da Organização Mundial de Saúde da dor que varia de 0 a 10, sendo que 0 é sem dor e 10 pior dor possível. Em seis faixas: sem dor, dor leve, dor moderada, dor intensa, dor muito intensa, pior dor possível. Evidentemente que esta é uma classificação para a dor física. O ponto de partida escolhido para essa nossa reflexão vem de um texto publicado pelo confrade Ricardo Bastos, do Grupo Espírita Abrigo da Esperança. Esse grupo espírita fica na cidade de Brasília. Em 2023, Ricardo fez uma publicação no site do grupo, do qual eu extraí o seguinte trecho. Abre aspas. A doutrina espírita, fundamentada na filosofia, propõe que a vida é uma escola de aprendizagem e aprimoramento espiritual, na qual a dor funciona como uma ferramenta para o crescimento e a evolução. Neste sentido, a dor, seja física ou emocional, atua como um alerta, um indicativo de que algo precisa da nossa atenção e reflexão. Fecha aspas. Então veja, algumas coisas precisamos considerar nesse breve texto do Ricardo Bastos. A fundamentação filosófica na qual se apoia a doutrina dos espíritos, a consideração de que a vida é uma escola de aprimoramento e aprendizagem, a dor
funcionar como instrumento de crescimento e evolução, e ser, ao mesmo tempo, um indicativo, um alerta de que tem algo errado se passando com a criatura. E isto nos fez lembrar o item 7 da instrução do Espírito Amigo, que está contida no capítulo 9 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 9 é intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Em determinado momento, o Espírito Amigo diz em sua instrução: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Você deve estar surpreso em ouvir a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos? Sim, basta que a gente recorde o que disse o Ricardo Bastos. Ela não funciona como uma ferramenta para o crescimento e evolução do espírito? Ora, se ela faz crescer e evoluir o espírito, então ela se torna uma bênção. Mas o Espírito Amigo diz: bendizei de Deus onipotente que pela dor deste mundo vos marcou para a glória no céu. Significa dizer que nós devemos passar pelo processo da dor com dignidade. A dor é obrigatória, mas o sofrimento é facultativo. Sofre quem não consegue entender o valor pedagógico da dor. Por exemplo, a dor da perda de um ente querido é uma coisa muito desagradável, dolorosa na essência, mas é preciso se compreender que nós podemos passar por esta dor sem sofrer. Sofrer no sentido de ficar completamente enlouquecido com o fato, não aceitando, reclamando de Deus. Nós precisamos, principalmente nas dores morais, nas dores espirituais, compreender esta afirmação do Espírito Amigo de que ela é uma bênção. Todo aquele que passa pela sua dor com dignidade, como diz o Espírito Amigo, Deus marca ele para a glória no céu. Quando nós pensamos na dor na perspectiva da doutrina dos espíritos, nós precisamos recordar, por exemplo, uma fala do ministro Clarencio, um personagem da obra Entre o Céu e a Terra, a nós trazida pelo espírito André Luiz através da mediunidade de Chico Xavier. Lá no capítulo 21 da obra Entre o Céu e a Terra, o ministro Clarencio, em determinado momento, diz assim: a enfermidade como desarmonia espiritual sobrevive no perispírito. Sobrevive, então ela vem no perispírito. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Algo parecido com o que disse lá o nosso companheiro Ricardo Bastos, o que disse o Espírito Amigo. É fato, sim, que a dor, seja física, moral ou espiritual, é um sinal de alerta de que algo não está bem e que precisa ser reajustado. Por exemplo, vamos para um exemplo prático da dor física.
A dor de cabeça. Se você, de repente, sente uma dor de cabeça, uma cefaleia, seguramente alguma coisa não está correta no seu organismo físico. Mas o nosso querido André Luiz prossegue dizendo assim: a dor reeduca-nos à atividade mental. Olha que interessante. Principalmente a dor moral. Reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Então a dor moral, a dor espiritual tem essa capacidade, a dor física também tem essa capacidade. E o André Luiz diz algo que eu considerei muito importante. Ele fala assim: depois do poder de Deus, a dor é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações, com vistas ao plano divino a nosso respeito, e de cuja execução não poderemos fugir, sem graves prejuízos para nós mesmos. Olha que interessante. A dor tem essa capacidade. E se nós tentarmos fugir da dor, aí com absoluta certeza o nosso sofrimento será maior. Nós precisamos aprender a tirar vantagem da dor. Você pode dizer, mas isso é uma loucura, como tirar vantagem da dor? Compreendendo o seu aspecto pedagógico. Quando André Luiz diz a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, ele está mandando dizer que a dor nos obriga a uma tomada de posição. Tem que se fazer alguma coisa. Eu lembro de uma historinha que foi contada pelo Haroldo Dutra Dias, de que uma pessoa, num posto de gasolina, observou que um cachorro estava deitado sobre uma tábua que estava no chão, gemendo ininterruptamente. O cachorro gemendo lá. E alguém perguntou por que é que o cão estava sofrendo. E o bombeiro lá do posto respondeu que o cão estava deitado sob um prego que tinha na tábua. E a pessoa que fez a pergunta redarguiu dizendo: e por que ele não se levanta? E aí o bombeiro respondeu para ele: porque ainda não está doendo o suficiente para ele levantar. Olha que interessante. A dor é assim. Quando ela começa a nos incomodar, aí a gente busca o remédio. Aí a gente vai atrás de saber qual é a causa daquela dor. Aí nós buscamos uma solução. É quando a gente levanta do prego para refazer a caminhada. Então, desta contribuição do André Luiz, combinado com a historinha do Haroldo Dutra Dias, a gente pode destacar que a enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito, que as moléstias desconhecidas fazem parte das imperfeições espirituais, onde a dor é um abençoado remédio, e a dor, como remédio, nos compele a modificações absolutamente indispensáveis, necessárias ao nosso progresso e evolução espiritual. O grande espírito Neio Lúcio, na obra Jesus no Lar, no capítulo 31, o título desse capítulo é A Razão da Dor, nos traz uma grande contribuição sobre essa questão da dor. Essa obra, Jesus no Lar, foi publicada no dia 3 de outubro de 1949. Portanto, tem quase 76 anos. Em determinado momento, Neio Lúcio vai narrar um fato que aconteceu na casa de Pedro, em que as pessoas estavam reunidas com Jesus, e uma das pessoas era Raquel. Neio Lúcio diz assim: Raquel
ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Perguntou a Raquel. Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Disse ela. Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Então a Raquel usou todos os argumentos possíveis para que Jesus esclarecesse a razão da dor. Jesus, diz o Neio Lúcio, fitou a interlocutora com olhar firme e considerou dizendo: a razão da dor humana procede da proteção divina. Olha que interessante. Então a dor é uma forma que Deus escolhe para nos proteger. Para dizer, ei, acorda, porque as coisas não estão bem com você. E Jesus disse mais a Raquel: os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto. E o Neio Lúcio prossegue, dizendo: a terra é o caminho, a luta que ensina e edifica é a marcha, o sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Então veja que interessante o papel da dor na vida humana. Uma síntese perfeita com 3 elementos fundamentais: o caminho, a marcha e o elemento que desperta, que é a própria dor. Quando falamos em dor, nós precisamos considerar 2 instâncias distintas: a dor em nós provocada e a dor por nós provocada. Aí eu lhe pergunto, qual das 2 chama mais a sua atenção? Seguramente a dor que sentimos, que é provocada em nós pelo outro. Eu não digo que é normal, nem tampouco digo que é natural, mas é o que ocorre invariavelmente. É mais fácil reconhecer a dor que está sendo provocada na gente do que a dor que nós provocamos. E a esse propósito, o benfeitor Emmanuel, no capítulo 32 da obra Ceifa de Luz, nos dá umas recomendações importantes relativas ao tema. O título desse capítulo 32 da Ceifa de Luz é Mestra Divina. Então a gente percebe logo que o Emmanuel está considerando a dor como a mestra divina. Ele diz: arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, aqui descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o Senhor a mestra divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Se o texto parasse por aqui, já estava de bom tamanho. Papel da dor: nos tirar do estado de erro, nos tirar do estado de culpa. Estados esses que nós escolhemos cair neles. Aí vem a dor como mestra divina. Como ele diz, apoiada no tempo, se converte numa enfermeira. Numa enfermeira e num anjo. Eu diria que enfermeira como se estivesse cuidando do aspecto físico e anjo como se estivesse cuidando do aspecto espiritual. Mas o Emmanuel diz ainda: paciente e imperturbável. A dor devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Ou seja,
A dor moral, a dor espiritual, nos obriga a uma tomada de posição. E o que é que ela faz conosco? Aí diz o Emmanuel: aqui modela berços entre chagas atrozes com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Então a dor tem essa capacidade, restaurar os desequilíbrios do sentimento. Diz o Emmanuel: ali traça programas reparadores, entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Ou seja, quando nós provocamos a dor nos outros, nós também sentimos no próprio corpo a dor que estamos provocando. E ele diz ainda: agora, reúne nos laços do mesmo sangue ferrenhos adversários que se digladiavam no ódio, para que se reconciliem por intermédio de prementes obrigações, segundo os ditames da natureza. Ele está falando das nossas dores no circuito familiar. Muitas vezes nós temos dores atrozes nos relacionamentos de família, porque as criaturas estão ali, foram reunidas naquele conjunto familiar para passar a limpo todos os equívocos pretéritos, como também os equívocos do presente, claro. E aí as circunstâncias muitas vezes são dolorosas. Pais que sofrem dores morais terríveis com os filhos, filhos que sofrem dores morais e espirituais com os pais. Aí o Emmanuel prossegue dizendo: depois constrange a carência aflitiva no lar empobrecido e doente. Quantos se desmandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limites, a fim de que retorne ao culto da verdadeira fraternidade. Olha que interessante. Esse desgoverno todo que acontece no núcleo familiar, a dor vem para reajustar tudo e trazer as pessoas, como diz o Emmanuel, ao culto da verdadeira fraternidade. E ele diz ainda: hoje refaz a inteligência transviada nas sombras pelo calvário da idiotia. Amanhã recompõe com o buril de moléstias ingratas a beleza do espírito, que os nossos desregramentos no corpo transformam tantas vezes em fealdade e ruína. Olha que interessante. Isso tem a ver com as nossas experiências kármicas. Aqui corrige, adiante esclarece, além reajusta, mas além aprimora. Então o papel da dor é exatamente esse: construir uma pessoa melhor. Diz Emmanuel: incansável na marcha, cria e destrói, para reconstruir ante as metas do bem eterno, usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde, no santuário da experiência. Esse Emmanuel é fantástico. A dor faz tudo isso com a gente. Mas da mesma forma que ela cria aflição, desgosto, desencanto e amargura, ela também, pelo seu processo natural, faz com que nós recuperemos a paz, a esperança, a alegria, a vitória. Volto a dizer, a dor é necessária, o sofrimento é facultativo. O Emmanuel diz ainda: semelhante gênio invariável e amigo é a dor benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal. E aí ele encerra dizendo: recordemos, no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e os desafetos, na jornada de cada dia, quando visitados pela provação que nos imponha suor e lágrimas,
asserenemos o próprio espírito. E sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade, aceitando a lição. Essa é a culminância daquela fala do Espírito amigo, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E o Emmanuel está dizendo, a dor nos favorece, agradeçamos, aceitando a lição. Eu lhe pergunto, o que fazer com a dor física que provocamos? Temos agora que nós sentimos e a que nós provocamos. Seguramente, além do pedido de desculpas, a providência do remédio efetivo. Quando nós magoamos alguém, nós temos a obrigação de nos desculparmos e fazer alguma coisa para sanar aquela dor provocada. E com a dor moral, o que devemos fazer? Recordemos uma fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. O mestre, em determinado momento, diz assim: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Olha que interessante. Se você não quer sentir a dor provocada pelos outros, não provoque você também a dor. Nós não podemos esquecer nunca que a lei que rege o mundo é a lei de ação e reação, de causa e de efeito. Tudo que nós fizermos de bom ao mundo, o mundo nos devolverá o bom para todos nós. Mas tudo que fizermos de mal, também receberemos o mal. O André Luiz, numa obra intitulada Estude Viva, lá no item 17.12, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: somente chega a entender a vida quem compreende a dor. Olha que interessante. Somente chega a entender a vida quem compreende a dor. Compreender a dor é alcançar o sentido pedagógico que ela tem para conosco. E ele diz mais: a dor não provém de Deus, de vez que, segundo a lei, ela é uma criação de quem a sofre, de nós mesmos. Não é Deus que manda a dor propositadamente para nós, embora no texto do Espírito Amigo diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aí ele manda: olha, eu vou mandar uma dor para o Nelson, para o João, para a Maria. Não. Deus permite que as circunstâncias que provocam dor aconteçam conosco para que a gente tenha uma tomada de posição, principalmente quando somos nós os provocadores dessa dor. E quando nós somos as pessoas que sentimos essa dor, que nós tenhamos dignidade em receber essa dor. Volto a dizer, a dor pode ser obrigatória, mas o sofrimento é facultativo. Conclusivamente, meus amigos, eu fui buscar na questão 239 da obra O Consolador, que é de Emmanuel e Chico Xavier, uma pergunta que foi feita ao Emmanuel. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? E o benfeitor respondeu: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, diz o Emmanuel, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Isso é o que faz a dor física. Mas toda dor física
é um fenômeno, enquanto a dor moral é uma essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, a dor física, ainda que se faça acompanhada das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual. Olha que lindo que o Emmanuel falou lá no Consolador. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Entende a razão do espírito amigo ter dito que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos? Mesmo na dor física, quando nós adoecemos, quando nós nos acidentamos, nós temos que ter dignidade para passar por ela. Eu, pessoalmente, isso é uma opinião do Nelson, eu creio que a dor moral é infinitamente pior que a dor física. Por uma razão muito prática. Para a dor física, há uma grande disponibilidade de analgésicos, de remédios, de medicamentos, de intervenções terapêuticas que eu posso fazer para minorar a dor física. Mas quais são os remédios da dor moral, da dor espiritual? Eu só conheço um: a prática da caridade, o trabalho constante no bem. Quando você estiver muito magoado, alguém tenha te feito uma profunda mágoa, você esteja chateadíssimo, vergado sob o peso da dor, erga os olhos aos céus. Recorde Jesus na cruz. Lembre-se da dor de sua mãe Maria, ali no Calvário, assistindo um filho que tanto bem fez à humanidade ser crucificado pela estupidez humana. Ah, mas Jesus é um caso à parte. Ok, então pense em todos aqueles que vivem nas regiões de grande pobreza, de grandes necessidades, das pessoas que estão nos países que estão em guerra neste momento, perdendo suas famílias, vendo suas casas destruídas, sem trabalho, sem oportunidade, somente com muita dor. Dor das perdas afetivas, dor das perdas materiais. Pense naqueles que permanentemente estão nos hospitais, em estado de sofrimento. Talvez se nós pensarmos, lembrarmos dessas circunstâncias, a gente possa efetivamente compreender que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.